conversei com a Tânia sobre a fé cega e ela ficou debochando de mim porque ela se diz incrédula praticamente. Eu vou falar sobre os fatores espirituais que ocorrem no decorrer do anime, mas primeiro me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de irmos para lugares muito mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. O que eu vou falar é com base apenas no anime, eu não vi o mangá, beleza? Eu tô começando a achar que os protagonistas de Isekai, ou a grande maioria deles, são os trabalhadores da última hora. Dá pra fazer uma boa analogia com isso. Se você não conhece essa parábola de Jesus, de uma forma bem resumida, sintetizada é o seguinte: a maioria de nós somos espíritos muito endividados. Estamos na última encarnação aqui na Terra para se melhorar e vibrar no amor. Ou nas próximas vidas vamos ficar reencarnando no mundo muito pior do que a Terra. Então, como os filmes, séries e desenhos retratam a realidade espiritual ou extrafísica e também nos universos, eu acredito fortemente que é isso que existe por trás de toda essa fantasia de morrer e ganhar uma segunda chance encarnatória dentro da mesma linha do tempo da mesma encarnação, como foi o caso da Tânia e vários outros protagonistas. Somando a isso o fato de que, para inspirar os animes do gênero Isekai, é de conhecimento notório que é parte da cultura japonesa acreditar na reencarnação. A gente pode tomar como verdade a reencarnação de um espírito dentro de um mesmo personagem desde que ele esteja em desdobramento. O corpo somático dele, que chamamos de corpo físico, está apenas dormindo ou inconsciente, e o seu espírito, que também é chamado de corpo psicossomático, esse é um dos vários nomes que ele recebe, esteja fora do corpo, como o Kirito no Sword Art Online em certa parte do anime, ou o Yusuke do Yu Yu Hakusho, por exemplo, porque a partir do momento em que o fio de prata que une o corpo físico ao espírito é rompido, já era, morreu. Dito isso, a gente entra agora com profundidade no Yonju Senki. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando o tempo parou com a Tânia prestes a ser atropelada pelo trem e a entidade começou a se manifestar pouco a pouco com ela para ganhar carisma com ela, foi a mesma coisa daquela entidade que deu os poderes do mendigo do One Punch Man. Mas com a Tânia, ela ganharia uma segunda chance se, em troca de submissão, que a entidade chamou de louvor, por assim, ore por mim que eu te salvo, um ser de luz jamais faria isso ou falaria isso. Um ser do bem e do amor, ele não impõe nada ou faz barganha. Já fica na cara em qual frequência que vibra essa consciência extrafísica. Dado a encarnação pregressa da Tânia, a gente vê que ela é um espírito que já era atrasado na moral, mas bastante evoluída na parte da intelectualidade. E ao invés de se melhorar com a crença de uma segunda chance, ela parece ter decaído ainda mais na escala evolutiva. E diga-se de passagem, pouca moral e muito conhecimento é exatamente o perfil de pessoa que os espíritos menos evoluídos, que habitam as regiões mais profundas do umbral, gostam. Por quê? Porque eles são melhores instrumentos para atrapalhar o progresso da humanidade. A Tânia pode ter reencarnado num período de guerra, mas servir foi uma escolha dela, e ela sabia que iria ceifar vidas para garantir um poço tranquilo. Ou seja, como a intenção é tudo, a forma como ela ceifa as vidas dá a ela karmas muito mais pesados. E eu digo isso em comparação com aquela assistente dela, a Vitória, que dá pra ver que é um espírito que vibra numa frequência um pouco mais elevada na forma como ela não só trata as pessoas do próprio time, mas a hesitação em ceifar as vidas dos exércitos inimigos. É como se, nossa, eu realmente não, no fundo eu não queria estar aqui, isso é errado.
Ainda que se dance conforme a música e o bem deve prevalecer, e vice-versa. No livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, através do espírito André Luiz, tem uma parte que ele está numa região umbralina e lá tem um castelo muito bonito, mas extremamente armado em volta. O lugar pode ser de ajuda samaritana, mas como há aqueles que visam a guerra, faz-se necessário agir em defesa própria. Não com balas de ferro, mas com munição de choque magnético. Vale a pena pesquisar sobre a passagem do sábio e a serpente, que é dito no livro dos Mensageiros e o próprio livro dos Mensageiros, porque se enquadra exatamente nesse contexto que a gente está falando agora, tudo bem? A Tânia reencarna 100% desperta e ciente de que aquela é outra vida na mesma linha do tempo, consciente de todo o conhecimento adquirido na vida passada dela, igual do Nieli do Tales of Demons and Gods e do Art do The Beginning After the End, só que ela usa isso a princípio para vantagem própria, sem se preocupar de fazer algo útil pela humanidade em geral, assim como ela estava encarnada como executivo. Ao reencarnar em uma matéria densa como a nossa, ocorre o esquecimento. Mas parando para pensar, acho que todo protagonista de Isekai reencarna desperto. Eu não estou lembrado agora de ter visto algum anime do gênero que ocorre um esquecimento do protagonista de quem ele era na vida passada. A entidade espiritual apresentada, que a Tânia chama de entidade X, insiste em impor a fé nela, então já dá para ver que tipo de divindade é aquele. A entidade, quando conversa tanto com o cientista quanto com ela na mesma noite, falando praticamente a mesma coisa, é exatamente porque eles estão vibrando na mesma frequência maligna. Por conta disso, fica na cara que aquela entidade intitulada como Deus, na verdade é algum espírito trevoso ou consciência extrafísica de uma alta patente do astral inferior, como por exemplo um dragão ou um Dermiungo ou algum dos arcondes. Enfim, ela insiste que vai matar aquela entidade de qualquer forma, mas a única consideração que eu deixo aqui é a diferença do plano físico do plano extrafísico. É a mesma coisa que você querer atacar o invisível, ou tentar beliscar o azulejo. Os desencarnados estão com a vantagem, porque não estamos vendo eles. Se ela conseguir travar um confronto com a entidade X, é porque ele se materializou para ela. E isso para um espírito é extremamente fácil. Leia o livro dos médiuns de Allan Kardec que você vai entender a combinação das coisas que o espírito faz para se mostrar para alguém ou para mover um objeto ou teletransportar um objeto de um lugar para o outro e assim por diante. Já digo aqui, de palha, que ele combina os fluidos para tornar a tangibilidade das coisas. Aquele cientista que faz o equipamento deles, eu não lembro o nome dele agora, ele apresenta a chamada fé cega. Ele acredita com sectarismo e fanatismo que aquela era uma divindade certa a ser seguida sem o menor discernimento. E por quê? Porque a entidade X falou que ele queria ouvir devido aos dois estarem vibrando na mesma frequência. Além do mais, são vários os tipos de espíritos trabalhando no reduto das trevas umbralinas, além dos quiumbas, conhecidos como espíritos obsessores, aos magos negros, os feiticeiros e também os cientistas das trevas. Eles fazem coisas como, por exemplo, os chips usados em obsessões complexas, e no mínimo esse é um desses cientistas das trevas que está encarnado. Como muitos estão na nossa política, no meio artístico e muito mais.
E falando em cientista das trevas, como o Umbral tem uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, e com certeza a entidade X intui ele a criar os apetrechos que causem ainda mais destruição na guerra, apesar de que eu particularmente fiquei na dúvida se ele está usando só magia ou tecnomagia, porque os habitantes do astral inferior, muitos deles têm conhecimento profundo na magia. É transmitido no anime a falsa acepção de que não existe mais a encarnação para a Tânia depois daquela. Aquela seria a última. O Chainsaw Man tem essa mesma ideia. Chega até a ser estranho o Japão, que é uma cultura reencarnacionista, abordar isso, mas beleza. A reencarnação é um assunto que dá para ficar umas 2 horas falando, mas para resumir, em primeiro lugar, a ideia se quebra no fato de que, no anime, se realmente não houvesse vida futura, então a Tânia não teria a vida passada como executivo. Tá aí a prova de que a entidade X não sabe o que está falando. E até porque não foi a entidade X que deu a vida ao espírito dela, entendeu? Como a entidade X veio depois, ela não é criador, ela é criatura. Em segundo lugar, na nossa realidade, se não encarnássemos para evoluir de corpos e corpos diferentes, pelos diferentes mundos do universo, pois há muitas moradas na casa do Pai, ainda seríamos menos do que Homo sapiens. Esse conhecimento você pode se aprofundar pelo livro Do Átomo ao Arcanjo ou através dos estudos da conscienciologia, na parte que fala sobre ciclo evolutivo. É um conhecimento como se fosse espírito científico, espírita científico. À medida que o Homo sapiens vem evoluindo com a consciência encarnada e desencarnada, o que ele aprende na vida física e extrafísica até atingir o ápice da consciência iluminada e não precisar mais reencarnar, caso você queira sair do âmbito espiritual e adentrar um pouco no âmbito científico, mas que trate e aborde das mesmas nuances, tudo bem? Dá para falar muito mais coisas, mas nesse vídeo a gente vai parar por aqui para não ficar muito longo, ok? Mas acompanha na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, fiquem todos com Deus.